Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula de literatura das últimas aulas, ao conteúdo, né? Nós vimos nas últimas aulas as vanguardas europeias e também as semanas de arte moderna. E percebemos que a Semana de Arte Moderna foi de grande valia para o Brasil, enorme importância para o Brasil, tá? Aí a gente pensa assim, né? A Semana de Arte Moderna, então na próxima aula nós vamos começar o modernismo no Brasil. Não podemos pensar dessa forma, pessoal, porque como eu disse para vocês, alguns autores, como eu disse para vocês nas aulas presenciais, né? Alguns autores de Portugal tiveram enorme importância para o nosso país, tá? Então nós precisamos ver aí hoje o modernismo em Portugal. Vamos começar, vamos dar uma pincelada hoje no modernismo, como que foi o modernismo em Portugal, o contexto histórico, as características desse modernismo lá, né? Porque isso também teve uma grande influência aqui. Nós percebemos, por exemplo, o modernismo lá iniciou em 1915. Tá? Em 1915 aqui a gente estava ainda vivendo o pré-modernismo, que é uma fase de transição. Muitos críticos admitem que o pré-modernismo nem devia ter existido, que isso foi modernismo mesmo, já era o modernismo iniciando, né? Mas a maioria dos livros dizem que o modernismo aqui no Brasil realmente iniciou somente em 1922, com a Semana de Arte Moderna, como eu disse para vocês, tá? Então vamos estudar um pouquinho do modernismo em Portugal, para vocês entenderem, porque nós temos aí uma figura de muita importância no modernismo em Portugal, que é o Fernando Pessoa. Você já deve ter ouvido falar, inclusive na época que eu era adolescente, tinha idade de vocês, eu imaginava, na minha cabeça, que o Fernando Pessoa era brasileiro, de tão bem acolhido que ele foi aqui no Brasil pelo nosso povo, né? Mas a verdade, Fernando Pessoa é português, tá bom? Ele fez parte do modernismo em Portugal. Então vamos ver aí o contexto, deixa eu puxar um pouquinho para cá, ó. Contexto histórico e início do modernismo. Como eu disse para vocês, o modernismo iniciou em 1915. Como iniciou? Através da criação de uma revista, pessoal. Um grupo de autores se reuniu, juntamente com o Fernando Pessoa, está no meio desse grupo de autores, nós chamamos de primeira geração modernista em Portugal. Eles se reuniram e fizeram uma revista chamada Orfeu, tá? Essa revista era custeada por Mário de Sá Carneiro, que era um dos autores também, tá? Só que muito ruim foi por quê? Porque essa revista teve somente 2 edições, porque o Mário de Sá Carneiro se suicidou com apenas 26 anos, tá? Então, como o dinheiro provinha dele, a revista não foi mais para frente. Teve só 2 edições, mas marcou aí a primeira geração modernista. Teve início em 1915 com a publicação da revista Orfeu, umas características publicadas. O que acontecia na época? A Primeira Guerra Mundial, gente, ocorreu de 1914 a 18. Então ocorria aí a Primeira Guerra Mundial, ocorria uma crise interna política lá em Portugal mesmo. A partir da proclamação da República, a proclamação da República foi em 1910 em Portugal. Então houve uma crise política interna. E esse panorama totalmente conturbado, um panorama muito difícil, né, no país, o que pode... dividiu os autores em 2 grupos, os grupos dos saudosistas e os grupos dos integralistas, tá? Os saudosistas, eles tinham a seguinte característica. O que é o saudosismo, né? Eles voltavam ao passado. Na maioria dos textos dele, eles se referiam ao que Portugal foi no passado. Então, se referiam às grandes navegações, se referiam ao império, algo que foi feito lá no passado, coisas históricas mesmo. E os integralistas, que eram de extrema direita e tinham uma mentalidade bem fascista, bem cruel, né, ditatorial. Vamos lá para cá um pouquinho. Nós temos aí, ó, a revista Orfeu, olha aqui no cantinho, tá vendo? Esses são os 3 autores, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. Tá? A revista, como eu disse para vocês,
deu início à primeira geração modernista, tá bom? Então, se deu início à primeira geração modernista, eles tinham algumas características bem acentuadas, né? Porém, eles não sabiam muito bem o que eles queriam um novo, uma inovação. É tanto que eles foram influenciados, muito influenciados. Olha, gente, Portugal fica na Europa, né? Todo mundo sabe disso. Então, eles foram muito influenciados pelas vanguardas europeias. E as vanguardas europeias, nós sabemos que sacudiu a sociedade da época, sociedade tanto europeia quanto aqui no Brasil, tá? Então, a intenção deles era buscar uma literatura totalmente renovada, uma literatura diferenciada do que era, tá bom? Inovadora. Essa literatura deles foi influenciada pelo futurismo e pelo cubismo. Nós vamos perceber aí, por exemplo, o Fernando Pessoa, ele tem poesias futuristas, como aquela que eu mostrei para vocês nas últimas aulas de vanguardas europeias, ó rodas, ó engrenagens, né, que ele faz uma admiração, né, pelo futuro, tá? Então, pelo futurismo, pelo cubismo, rompimento com o passadismo da literatura, ou seja, coisa que ficou no passado tem que ficar no passado. Então, essa geração de Orfeu, porque chama Orfeu por conta da revista que foi criada na primeira geração modernista, é conhecida como a primeira geração modernista. Tudo bem? De Portugal, tá? A segunda geração modernista é a geração da presença. Olha aí a capa da revista. Também é uma revista, tá, gente? Ela foi lançada em 1927, aí vai até 1940 esse movimento, essa geração. É a segunda geração modernista. Então, a primeira geração é a geração da revista Orfeu. Como eu disse para vocês, não foi para frente, teve só 2 edições. Quando ia ver a terceira publicação, Mário de Sá Carneiro, que custeava a revista, se matou. Aí, em 1927, começa a geração com um programa estético mais definido, né? Eles tinham uma literatura mais intimista. Inclusive, nós vamos perceber essa influência aqui no Brasil também. É muito importante a gente lembrar disso. A segunda geração modernista aqui no Brasil era uma geração bem intimista, que mostrava muito a questão do interior dos personagens. Além do regional, mostrava o interior dos personagens. Porém, a gente vai perceber características dessa segunda geração modernista portuguesa e também do neorrealismo, que apareceu também em Portugal. Vamos ver daqui a pouco. Então, os autores dessa geração aí são esses daí. Eles não eram muito conhecidos, tá, gente? Eles não contavam com muitos talentos igual a primeira geração. A primeira geração são autores famosíssimos. Então, era uma literatura diferenciada, tinha um programa estético mais definido, mas não eram tão conhecidos como a primeira geração modernista. Olha o neorrealismo que eu disse para vocês. O neorrealismo influenciou o Brasil, tá? Na segunda e na terceira geração, porque o Brasil também teve uma terceira geração modernista. Ocorreu de 1940 a 1947. Quem participou? Escritores dissidentes. O que são escritores dissidentes? Aqueles escritores que participaram da geração da presença, mas se afastaram dessa geração, e outros escritores também. Porém, o neorrealismo, como vocês estudaram realismo, o que é o realismo? Era uma escola literária que tinha como principal função, né, fazer críticas sociais aos problemas sociais da época nos livros, né? Nós tivemos Machado de Assis como principal autor do realismo. E se é neorrealismo, quer dizer que é um novo realismo, tá? Então, todas as obras do neorrealismo eram obras com caráter marcadamente social, ou seja, todos os problemas sociais, problemas que a sociedade vivia, o desamparo, a miséria, problemas mesmo, tá? Eles colocavam nos livros deles. Gente, se esses livros eram assim, automaticamente a gente vai perceber que eles rejeitaram a literatura intimista da geração anterior. Eles acreditavam o seguinte: não é só voltar para dentro do ser humano, não é mostrar só o que o ser humano sente, mas também os problemas que o ser humano vive, através de até descaso do governo, né?
E o último tópico aí, vocês veem, retratar as miseráveis condições de vida dos trabalhadores rurais. Eles também tiveram como principal função retratar esse problema dos trabalhadores rurais aí. Então, gente, vamos lá para o Fernando Pessoa, um dos melhores, para mim, um fenômeno do século XX, tá? Fernando Pessoa é português, apesar de ter sido criado em modelos britânicos. Vou mostrar para vocês daqui a pouco a biografia dele, tá? Por que eu coloco Fernando Pessoa e seus heterônimos? Gente, esse sujeito é tão inteligente, mas tão inteligente, era, né? Tão inteligente, que ele, além de escrever com o nome dele, ele criou... O que é um pseudônimo? Pseudônimo é quando, né, lá no arcadismo, por exemplo, vamos lembrar do arcadismo. No arcadismo, os autores faziam textos e assinavam com pseudônimos, ou seja, falsos nomes. Eles se identificavam com falsos nomes nos textos. Mas era só falsos nomes, normal. Fernando Pessoa, ele criou heterônimos. Só que assim, além do falso nome, ele criava uma vida para aquele falso nome. Ele desenhava aquela pessoa. Então ele criava, era um personagem que realmente existia. Eram como se fossem personagens saindo de dentro de Fernando Pessoa e falando nas poesias, sendo que, porque ele é poético, tá? Ele é um movimento totalmente poético dele. Sendo que ele assinava como aquele, por exemplo, Álvaro de Campos, que é um heterônimo dele. Só que era o Fernando Pessoa que estava escrevendo. E o Álvaro de Campos tinha um jeito de escrever, o Alberto Caeiro tinha outro jeito de escrever, e o Ricardo Reis tinha outro jeito de escrever. São 3 heterônimos. Quer dizer, você fica assim, como assim esse cara faz isso? Mas ele conseguiu essa proeza. Aí nós temos Nós temos a biografia dele, como eu disse para vocês, nasceu em Portugal, Lisboa, em 1888. Com a morte do pai dele, ele foi para Durban, lá ele foi criado com modelos britânicos, padrões britânicos. Por isso que ele escreveu vários poemas em inglês, tá? Em 1905 ele volta para Portugal para iniciar o curso superior de letras, só que ele abandona. E aí, ele até o final da vida dele, ele trabalha como correspondente estrangeiro, que é aquela pessoa que escreve reportagens, notícias, né? Até o fim da sua vida. Ele morreu de cirrose hepática em 1935, 47 anos apenas. Ele é desse lado direito aqui, ó. Tá vendo? Igualzinho o Charles Chaplin. É ele. Acabei de dizer pra vocês, essa imagem é perfeita. Tirei da internet essa imagem. Ela define exatamente o que são os heterônimos de Fernando Pessoa. Então, são vários personagens que saem de dentro do Fernando Pessoa, com estilos e características distintas. Os 3 mais importantes, os 3 heterônimos mais importantes: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Lembra lá no Futurismo que eu mostrei para vocês aquela poesia? Ó rodas, ó engrenagens, que diz sobre o futurismo, é futurista e tal. Aquela poesia foi escrita por Álvaro de Campos, porém, quem é o autor por trás? Fernando Pessoa, tá? Aí nós temos, eu vou ler com vocês, a gênese dos heterônimos. O que é isso? A origem dos heterônimos. Como os heterônimos iniciaram? Aí nós temos uma carta que o Fernando Pessoa fez ao poeta Adolfo Casais Monteiro, que fazia parte da 2ª geração modernista. Aí só uma parte da carta, porque a carta é imensa, né? Aí ele escreve assim, ó: comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso, e escrevi 30 e tanto poemas a fio. Ou seja, ele começou a escrever de forma acelerada, escreveu 30 e tantos poemas, um atrás do outro, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Abri com o título O Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde o nome de Alberto Caeiro. Alberto Caeiro é o primeiro heterônimo dele, então. Então, ó, aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe descobrir, instinta e subconscientemente, uns discípulos. Arranquei do seu falso paganismo Ricardo Reis latente. A gente vai perceber que o Ricardo Reis possui características de Alberto Caeiro.
Descobri-lhe o nome e ajustei-o a si mesmo, porque nessa altura já ouvia. E de repente, em derivação oposta de Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente um novo indivíduo. Num jato e a máquina de escrever, sem interrupção nem emenda, surgiu a Ode Triunfal de Álvaro de Campos, que é aquela ode que nós lemos. A ode com esse nome e o homem com o nome que tem. Mais uns apontamentos nesta matéria. Eu vejo diante de mim, no espaço incolor, mas real do sonho, as caras, os gestos de Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Construí-lhes as idades e as vidas. Gente, isso é perfeito. Isso é perfeito. Isso é de uma inteligência fora do comum. Então ele criou 3 personagens, 3 eulíricos, né? Que você sabe que o eulírico é diferente do poeta. Esse personagem, cada um tem uma forma de escrever, sendo que o Ricardo Reis e o Alberto Caeiro, eles são mais... O Ricardo Reis é como se fosse um aprendiz do Alberto Caeiro, tá? E Álvaro de Campos. Isso é perfeito. Perfeito, sem nem definir. Então, vamos conhecer o Alberto Caeiro. Gente, ele desenhou o Alberto Caeiro. Olha que coisa linda. Do lado esquerdo nós temos o Alberto Caeiro. Ele criou também o nascimento. Ele diz que o Alberto Caeiro nasceu em 1889 e morreu em 1915 com tuberculose. Ele sempre escreveu por inspiração, não teve educação formal. Ele é um cara cético, tá? O Alberto Caeiro não acredita em tudo que se fala, inclusive ele fala que não acredita em Deus. Isso é comum, tá, gente, no Alberto Caeiro. Isso é uma característica que o Fernando Pessoa inventou para o Alberto Caeiro, tá? E outra coisa que ele inventou foi que o Alberto Caeiro viveu numa região pastoreira, em contato com o campo, com uma velha tia. Aí que eu disse aí, ó, no tópico, só crê no que efetivamente vê ou ouve. As sensações são as únicas portas de entrada para a compreensão do mundo. Ele diz que só pela poesia nós podemos entender o mundo. Tem uma acessibilidade muito grande, mas é cético. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. E aí vocês precisam entender que aqui no modernismo nós temos poesias que não têm rimas, tá? A gente precisa entender isso. São poesias sem rimas, que são poesias totalmente diferenciadas do que foram feitas no passado. Então, como eu disse, como vocês viram lá na cartinha do Fernando Pessoa para o Adolfo, ele diz que surgiu o guardador de rebanhos. O guardador de rebanhos era o Alberto Caeiro, tá? Que surgiu na mente dele e ele escreveu como Alberto Caeiro. Caeiro é considerado mestre dos heterônimos e do próprio Fernando Pessoa. Ele tinha o Alberto Caeiro como mestre dentro da cabeça dele. Para ele, apenas a poesia é capaz de explicar a realidade. Isso daí é uma fala do Caeiro também. Lógica do Fernando Pessoa, né? Não acredito em Deus porque nunca ouvi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo. E entraria pela minha porta dentro dizendo-me, aqui estou. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma frase do Fernando Pessoa, do Alberto Caeiro. Não sou eu, Maiara, tá bom? Isso daí é o Alberto Caeiro que dizia, eu sou uma outra pessoa, sou professor e tô mostrando para vocês o que era explicado, o que era dito na época. Isso daí é uma poesia do Alberto Caeiro também, ó. Não me importo com as rimas. Raras vezes há 2 árvores iguais, uma ao lado da outra. Penso e escrevo como as flores têm cor, mas com menos perfeição no meu modo de exprimir-me, por minha simplicidade divina, de ser todo só o meu eu exterior. Olho e comovo-me como a água corre quando o chão é reclinado, e a minha poesia é natural com levantar-se vento. Então ele era um sujeito, Alberto Caeiro, envolvido por emoções, tá bom? Ricardo Reis é um aprendiz de Alberto Caeiro, olha a imagem dele aí meio borrado, né? Um aprendiz dele, tem influência, muita influência do Alberto Caeiro. E se ele tem influência do Alberto Caeiro era um extremo pastor, a questão da vida no campo. Ricardo Reis é a mesma coisa, ele tinha um amor pela vida rústica, um apego à natureza. Ele pensa com a razão, não com a emoção, tá? Aí nós temos uma poesia dele. Sabe ao que se contenta com o espetáculo do mundo. E ao beber nem recorda que já bebeu na vida. Para quem tudo é novo, imarcessível sempre, desculpa.
Coroem-no pâmpanos, ou eras, ou rosas volúteis. Ele sabe que a vida passa por ele, e tanto, corta a flor como a ele, de átropos a tesoura. Mas ele sabe fazer que a cor do vinho esconda isto, que o seu sabor orgíaco apague o gosto às horas, como uma voz chorando o passar das bacantes. E ele espera, contente, quase bebedor tranquilo, e apenas desejando, num desejo maltido, que a abominável onda o não molhe tão cedo. E o Álvaro de Campos é aquele futurista, né? Ele nasceu em Tavira, no dia 15 de outubro de 1890, 1h30 da tarde. Isso daí é o que ele falou mesmo, tá? São falas do Fernando Pessoa, vamos ver. Diz-me o Ferreira Gomes, é verdade, pois feito o horóscopo para essa hora está certo. Outra coisa importante é que essa questão de horóscopo, signos, foi o Fernando Pessoa que trouxe para o Brasil. Você sabia disso? Isso é uma curiosidade. Ele estudava também horóscopo e signos e astrologia. Então, ele trouxe esses conceitos para o Brasil. Este, como sabe, é engenheiro naval por Glasgow, mas agora está aqui em Lisboa em inatividade, entre branco e moreno, tipo vagamente de judeu português. Cabelo, porém, liso e normalmente apartado ao lado. Monóculo. Monóculo é só um óculos assim, né? Que monóculo assim. Álvaro de Campos teve uma educação vulgar de liceu, depois foi mandado para a Escócia estudar engenharia, primeiro mecânica e depois naval. Numas férias fez a viagem ao Oriente, de onde resultou o opiário. Ensinou-lhe o latim um tio Beirão, que era padre. Então isso daí não tem nada a ver com Alberto Caeiro, com Ricardo Reis, se você observar. Não tem contato com o campo, não tem essa coisa de sensações, de ser cético, nada a ver. Tá? Então são 3 fases poéticas do Fernando Pessoa. A primeira fase é decadentista, que é uma fase muito pessimista, influência do simbolismo. A segunda fase é futurista. E a terceira fase é nihilista, temas como desilusão com o mundo, tristeza, cansaço, isso que é o nihilismo. Essa poesia eu já passei para vocês no primeiro ano do ensino médio, não sei se vocês lembram. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Estou farto de semideuses. Onde que é a gente no mundo? Isso daí ele faz uma ironia clara a essas pessoas que sempre estão bem. A gente pode colocar essa poesia nos nossos dias atuais. O Instagram, redes sociais, são pessoas que vivem bem. Elas não têm problemas, né? Então, estou farto de semideuses. São pessoas que não têm problemas, pessoas que vivem muito bem, que se demonstram muito bem, que são campeões em tudo, né? E, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. O ser humano tem problemas, o ser humano tem desilusões, o ser humano tem defeitos, né? Cada um tem esse tipo de coisa. Então, é uma crítica, uma ironia de Fernando Pessoa da época. E aí, gente, quando vocês ouvirem assim, heterônimos, vocês vão lembrar dos 3. O Álvaro de Campos, Alberto Caeiros e o Ricardo Reis. Sendo que é bom lembrar nessa ordem. Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, né? Agora, quando você ouvir obra ortônima, aí eu tô me referindo só ao Fernando Pessoa. Ou seja, poesias que ele assina com o nome dele. E aí o Fernando Pessoa tem 2 fases. Uma fase lírica, que ele fala muito dos sentimentos, emoções dentro da poesia. E uma fase saudosista. Lembra que eu falei com vocês que ele faz parte da primeira geração do modernismo? Então, com certeza ele teria essa característica de saudosismo, que é a saudade dos grandes feitos históricos de Portugal. A produção lírica, reflexão sobre o próprio fazer poético, reflexão sobre o eu profundo, suas inquietações, solidão, tédio. Então essa, estou farto de semideuses. Essa é uma produção lírica, né? A produção saudosista já prega mais a volta do rei, do império, no caso, lembra que eu falei que eles falavam do império? E também a questão das grandes navegações. Vamos ver 2 exemplos. Autopsicografia. Essa daí é uma poesia lírica. Ele fala do próprio ato de escrever. Olha que poesia linda. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as 2 que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim as calhas de roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração.
Isso faz parte da fase lírica dele. E a fase nacionalista, mar português. Essa vocês conhecem. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Eu passei essa poesia numa atividade na última aula, na aula de semana passada. Vamos olhar. Essa poesia aí, gente, ela fala sobre as grandes navegações. Essa primeira estrofe, perceba. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Querendo dizer o quê? Que muitas mães, muitas noivas choravam porque tinham que se separar dos noivos. Muitas mães choravam porque tinham que abandonar os filhos para o quê? Aí percebam na segunda estrofe. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Porque os portugueses, eles têm esse orgulho de ter iniciado as grandes navegações, serem os precursores das grandes navegações e tudo mais. Então, as grandes navegações são exaltadas aqui nessa poesia. Para que fosse nosso, ó mar, valeu a pena? A grande frase dele que todo mundo conhece. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem queres passar além do bojador, esse bojador é o tal do Cabo das Tormentas, que eles chamavam na época. Então, ó, quem queres passar além do bojador tem que passar além da dor. Se é o Cabo das Tormentas, quer dizer que tem muito obstáculo lá. Ai, meu Deus, era uma parte do mar muito difícil de passar, né? Então, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, comparando, né, o mar e o céu. Gente, é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível amanhã no WhatsApp, de manhã e à tarde. É só vocês me chamarem, tá bom? Fiquem com Deus, comam bastante chocolate, como eu já disse na aula de português. Mas cuidado, tá? Continue rezando por nós aí pra gente se rever, porque é muita saudade de vocês, tá bom? Beijos!